Arquivo Lacerda 1. Tradução de Júlio Anglada. Introdução. Eu garanto que o seguinte texto é absoluta verdade e não é obra de ficção. Essa transcrição é parte de uma entrevista que eu fiz com um ser não humano, um reptiliano, em dezembro de 1999. Esse ser fêmea há alguns meses tem mantido contato com um amigo meu, está determinado no texto pelas iniciais IF, desde alguns meses. Deixe-me dizer que em toda a minha vida fui um cético sobre assuntos relacionados a OVNIs, aliens e outras coisas esquisitas, e eu pensava que F somente me contava sonhos ou histórias fictícias sempre que me contava sobre seu primeiro contato com o ser não humano Lacerda. Eu continuava cético quando eu me encontrei com este ser em 16 de dezembro do ano passado num pequeno quarto de uma casa distante de um amigo próximo de uma cidade ao sul da Suécia, e apesar desse fato eu vejo agora com meus próprios olhos que ela não é humana. Ela me contou e mostrou muitas coisas inaceitáveis durante esse encontro que eu não posso negar a realidade e a verdade de suas palavras nem mais um minuto. Isso não é outro daqueles enganosos documentos UFOs que afirmam dizer a verdade, mas de fato contam justamente ficção, e eu estou convencido de que nessa transcrição contém uma única verdade, então você deveria ler isto. Eu tinha conversado com ela por cerca de 3 horas. Assim, a seguinte transcrição mostra a você somente partes abreviadas da entrevista, porque ela me pediu após a entrevista para não publicar tudo que ela tinha me contado até então. A ordem das perguntas nesta transcrição não estão na mesma ordem em que eu as fiz, logo isto pareça às vezes um pouco confuso para você. Não foi fácil não incluir todas as partes importantes da transcrição que ela tinha me pedido para retirar, assim eu peço desculpa pela ordem incomum usada na transcrição. Eu tenho guardado a transcrição inteira da entrevista, 49 páginas que contém gravações que eu tenho de toda a entrevista, alguns desenhos do corpo dela e de seu equipamento, mas eu não revelarei isso antes que eu tenha sua permissão. Eu enviarei esse fascinante documento, ainda que em forma resumida, para 4 de meus confiáveis amigos da Finlândia, Noruega, Alemanha e da França, e eu espero que muitas pessoas quanto possível sejam capazes de ler e entender a transcrição. Se você receber isto, envie para todos os seus amigos via e-mail ou fazendo cópias das impressões deles. Eu garanto além disso que a sua espécie possui várias habilidades paranormais como telepatia e telecinese, incluindo o movimento e dança de meu lápis na mesa sem tocar-lhe, o voo de uma massa cerca de 40 centímetros em volta de suas mãos, que me foi mostrado durante as 3 horas e 6 minutos do encontro. Eu estou absolutamente convicto que essas habilidades não foram truques. O seguinte é certamente difícil para entender e acreditar para alguém que não tenha vivenciado isto, mas eu estava realmente em contato com a mente dela e agora eu estou completamente convicto que tudo que ela disse durante a entrevista é absoluta verdade sobre nosso mundo. Infelizmente, se eu ler a transcrição inteira e, muito mais, nesta forma muito resumida, eu terei a forte impressão que tudo que eu escrevi parece inacreditável para ser verdade, como uma história de ficção científica da TV ou do cinema, e eu tenho dúvidas que qualquer um acredita em minhas experiências. Mas elas são verdadeiras se você quiser acreditar ou não. Eu não posso esperar de você que você acredite em minhas simples palavras sem provas, mas eu não posso dar a você essa prova. Por favor, leia a transcrição e pense sobre ela e você talvez veja a verdade nestas palavras. Haverá um novo encontro entre eu e ela, novamente na mesma casa na Suécia, em 23 de abril de 2000, e ela me prometeu que talvez me desse alguma prova de sua existência. Enquanto isso, eu junto perguntas que eu irei perguntar a ela. Talvez ela me dê permissão para revelar mais sobre as partes excluídas da transcrição e sobre a próxima guerra. Acredite ou não, mas isso realmente não importa, mas eu espero que você acredite. Olika. Transcrição da entrevista, forma resumida. Data 16 de dezembro de 1999. Pergunta: em primeiro lugar, quem você é e o que você é? Vocês são uma espécie extraterrestre ou a origem de sua criação é deste planeta?
Resposta: como você pode ver com seus próprios olhos, eu não sou um ser humano como você e, para ser honesta, eu não sou um verdadeiro mamífero, apesar de partes de meu corpo terem características de um mamífero, que é um resultado da evolução. Eu sou um ser réptil fêmea, pertenço a uma raça reptiliana muito antiga. Nós somos os nativos terrenos e nós vivemos neste planeta há milhões de anos. Nós somos mencionados em suas escrituras religiosas como na sua Bíblia cristã e por muitas das suas antigas tribos humanas que estavam cientes de nossa presença e nos adoravam como deuses, por exemplo, os egípcios e os incas e muitas de outras antigas tribos. Sua religião cristã compreende mal o nosso papel em sua criação, então nós fomos mencionados como serpentes malignas em suas escrituras. Isso está errado. Sua raça foi geneticamente projetada por aliens e nós éramos justamente visitantes mais ou menos passível deste acelerado processo de evolução. Você deve saber, alguns de seus cientistas já sabem disso, que sua espécie tinha evoluído naturalmente numa velocidade impossível dentro de somente 3 milhões de anos. Isso é absolutamente impossível porque a evolução é um processo muito lento mesmo sendo um processo natural, mas você não entende sobre isso. Sua criação foi artificial e foi feita por engenharia genética, mas não por nós, mas por uma espécie alien. Se você me perguntar se eu sou uma extraterrestre, eu devo lhe responder que não. Nós somos nativos terrenos. Nós tínhamos e temos algumas colônias no sistema solar, mas nós somos originários deste planeta. E de fato é este o nosso planeta e não seu, ele nunca será seu. Pergunta: você pode me dizer seu nome? Resposta: isso é difícil porque sua língua humana não é capaz de pronunciá-lo corretamente, é uma pronúncia errada dos nossos nomes que é muito ofensiva para alguns de nós. Nosso idioma é muito diferente do seu, mas meu nome é. Eu tentarei falar isto suavemente usando suas letras humanas, algo como Sax com uma pronunciação bem acentuada, dos S, H e K. Nós não temos nomes próprios como vocês, mas somente um único nome que é dividido e caracterizado como forma de falar que não é dado a agudo. Crianças, quem tem seu próprio nome de criança, mas somente em um processo especial na época de esclarecimento religioso ou científico na adolescência, como você diria. Eu gostaria que você não tentasse pronunciar meu verdadeiro nome com a sua língua humana. Por favor, me chame de Lacerta, esse é o nome que eu geralmente uso quando estou no meio dos humanos e conversando com eles. Pergunta: qual a sua idade? Resposta: nós não medimos o tempo como vocês em anos astronômicos no giro da Terra ao redor do Sol porque nós normalmente vivemos debaixo da superfície do planeta. Nossa medida de tempo depende periodicamente do retorno dos ciclos do campo magnético da Terra e de acordo com isso, e dito com seus números, eu estou hoje me deixe calcular 57.653 ciclos antigos. Eu alcancei minha fase adulta e minha maturidade em 16.337 ciclos atrás, é uma data muito importante para nós. De acordo com a sua escala de tempo humana, eu estou com quase 28 anos de idade. Pergunta: qual sua tarefa? Você tem um trabalho como nós? Resposta: para dizer isto com suas palavras, eu sou uma curiosa estudante do comportamento social de sua espécie. É por isso que eu estou aqui conversando com você e é por isso que eu revelei minha verdadeira natureza para EF e agora para você e é por isso que eu estou lhe dando todas essas informações secretas e vou tentar responder honestamente todas as perguntas das suas muitas folhas de papel. Eu verei como você reage como outros da sua espécie reagem. Existem tantos malucos e mentirosos de sua espécie neste planeta que declaram saber a verdade sobre nós, sobre OVNIs, sobre os aliens, e assim por diante. Alguns de vocês acreditam nessas mentiras. Eu estou interessada em ver como sua espécie reagirá se você tornar pública essa verdade, que eu contarei a você agora. Eu estou quase certa que todos vocês se recusarão a acreditar em minhas palavras, mas eu espero que eu esteja errada porque você precisa entender se você quiser sobreviver nos próximos anos.
Pergunta: eu li todo o seu relato que você deu para a F sobre ele, mas será que você poderia me responder honestamente? Os UFOs são objetos voadores reais que são pilotados por extraterrestres ou eles pertencem à sua espécie? Resposta: alguns UFOs observados como você os chamam pertencem a nós, mas a maioria não. A maioria dos objetos voadores misteriosos no céu não são dispositivos tecnológicos, mas principalmente má interpretações de fenômenos da natureza que seus cientistas não possuem entendimento, como brilhos espontâneos de plasma na alta atmosfera. De qualquer maneira, alguns UFOs são naves reais que pertencem à sua própria espécie, especialmente a Agudo, seus militares, ou alguma outra espécie alien ou finalmente a nós, mas a minoria das naves avistadas pertencem a nós, porque nós somos geralmente muito cuidadosos com nossos movimentos na atmosfera e nós temos modos especiais de ocultar nossas naves. Se você ler uma reportagem sobre um avistamento de um objeto cilíndrico metálico brilhante de cor cinza tipo um charuto, existem diferentes tipos, deixe-me dizer entre 20 e 260 de vários metros, e se estes objetos fazem um zunido muito profundo e se tem 5 luzes brilhantes vermelhas na superfície metálica do charuto, um no topo, um no meio e 2 no fim, então é provável que alguns de vocês avistou uma de nossas naves e isto significa que essa nave estava com defeito ou algum de nós não foi cuidadoso o suficiente. Nós temos também uma pequena frota de naves de forma arredondada, mas certos UFOs pertencem geralmente a uma única espécie alien. Os UFOs triangulares normalmente pertencem a seus próprios militares, mas eles usam tecnologia estrangeira para construí-los. Se você realmente quiser ver uma de nossas naves, você deve observar o céu sobre o Ártico, a Antártica e no interior da Ásia, especialmente lá em cima das montanhas. Pergunta: você tem um símbolo especial ou algo que nós possamos identificar sua espécie? Resposta: nós temos 2 principais símbolos representando nossa espécie. O mais antigo símbolo é uma serpente azul com 4 asas brancas em um fundo negro. As cores têm significados religiosos para nós. Esse símbolo foi usado em certas hierarquias de minha sociedade, mas isto hoje é muito raro e vocês humanos têm copiado isto muito frequentemente nas suas antigas escrituras. O outro símbolo é um ser místico que você chamaria de o dragão na forma de um círculo com 7 estrelas brancas no meio. Este símbolo é muito mais comum hoje.